Então, gente, a nossa aula de hoje, do dia 8 de abril de 2020, é em relação às bacias hidrográficas, né, do nosso país, do Brasil. Então, a gente vê a distribuição aí nesse mapa das bacias hidrográficas. Claro que eu queria destacar aí a bacia do Tocantins-Araguaia, né, que tem essa expressividade aí. Ela é considerada a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, abrangendo aí os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Pará, tá? Então, o potencial hidrelétrico dela é o terceiro, classificado como o terceiro do país, e o principal afluente, né, dessa bacia é o Rio Araguaia, tá? Então, ocupa aí 10% aí, em média 10%, 9,5%, depois vocês colocam o porcento aí, do território brasileiro, tá? Então, a gente está estudando as bacias hidrográficas e vamos ver as características físicas dela, tá? Então, gente, a gente está observando essa figura aí da bacia hidrográfica, né, que é um desenho ilustrativo, claro, que mostra aí os componentes da bacia. E a gente vai observar, primeiramente, a questão da drenagem, né? Então, a drenagem é que oferece aí o balanço da água, com todos os elementos que tem, o formato de topografia, a mata, né, a floresta, que seria, no caso, a biomassa, certo? E tudo isso interfere e compõe, né, o ciclo hidrológico. Lembrando que a drenagem, ela é toda conectada, né, com seus afluentes aí, que engloba o rio principal e os atributos. A gente vai falar mais à frente. Então, engloba aí os fenômenos de escoamento e infiltração, né, são fenômenos naturais também, tá? Então, gente, a gente olha aí os componentes da bacia hidrográfica. Número 1, a nascente. 2, né, representando aí os afluentes. O número 3, a margem esquerda, né? Aí, só para a gente ter uma ideia, a margem direita, o número 4, tá? Número 5, destacando aí que é meandro, que é o quê? É o nome técnico que se dá a rios com esse formato aí torneado, né? Aqui no Tocantins a gente vê bastante, principalmente na Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, né? Está aqui no nosso estado. E o número 6 aí é a foz em delta, que é o exutório ou exutório, né? Que é a saída aí total dos recursos hídricos aí da bacia. Essa representação é bem atual, bem tecnológica, vamos dizer assim, de uma bacia hidrográfica. Ela mostra aí algumas elevações, né, considerando aí a topografia e a disposição e a espacialização dos recursos hídricos. É um modelo digital do terreno, na disciplina de geoprocessamento, a gente vai ver mais oportunidades sobre essas bases de dados trabalhadas, mas só para mostrar, né, em um outro ângulo aí a representação de uma bacia hidrográfica, tá? Então, pessoal, em relação à hidrologia da bacia hidrográfica, esse gráfico aí nos mostra a questão da drenagem, do funcionamento da bacia. Por quê? Porque é o fluxo dela em relação ao tempo. Então, quanto maior a bacia, né, mais ela vai precisar de tempo para escoar ou infiltrar. E podemos observar aí os elementos do ciclo hidrológico. A precipitação ocorre primeiramente, certo? E ela vai se distribuindo aí conforme o tempo aí, o declive, né, o aclive, que são os elementos topográficos aí das bacias hidrográficas. Temos também a questão do aquífero, né, do lençol freático, que é a parte subterrânea, o escoamento superficial e a vazão, né, o quanto que fica de vazão. Então, depende aí de cada tipo de rio, né?
A delimitação das bacias hidrográficas, a gente está vendo aí uma planta, né? Uma carta topográfica de bacia hidrográfica. Vejam esses pontinhos avermelhados aí, que é uma bacia delimitada, mostrando aí como que funcionam os divisores. Então, tem um divisor superficial, como eu estou falando, considera a parte topográfica do terreno, as curvas de nível, tá? E o divisor freático ou subterrâneo, ele é mais complexo de se ver, claro, ele está embaixo, né, da litosfera, então ele é mais difícil de ver, só com alguns equipamentos ou com estudos hidrológicos aí mais complexos, tá? O divisor de água, que é o que a gente está falando aí no slide anterior também, ele tem a função aí de separar as bacias adjacentes, que estão de um lado e de outro, né? As que torneiam aí, que envolvem uma bacia. E captar a água da precipitação e distribuir ela conforme as vertentes, né? Então, as vertentes são aí essas áreas inclinadas, tá? E que vai também se relacionar com o fluxo do leito do rio, tá? Então, nós temos aí, naturalmente, esse divisor de água acontecendo aí pelos elementos geográficos, né? Ou elementos ambientais também. Pessoal, os métodos aí que eu coloquei no cantinho, Orton, né, o Strehler e o Steve. O que acontece? São autores, pesquisadores dessa área que criaram essa metodologia de hierarquia dos rios, né, a hierarquia fluvial. Então, existe uma ordem aí dos cursos d'água, tá? Então, rios de primeira ordem, que no caso seria aí a nascente, rios de segunda ordem, né, um braço, os afluentes, os tributários, e assim, consequentemente, outros rios também. A gente pode até lembrar, por exemplo, um exemplo do rio Tietê, né? Ele é um rio de 10ª ordem. Então, quanto maior a bacia hidrográfica, né, maior a gente vai ter essa distribuição aí com o tempo, maior a extensão dos cursos d'água, maior a quantidade de rios existentes e, consequentemente, maior aí a ordem dos rios, tá? Então, a gente vê aí como é que é igual aquela figura que eu mostrei. Então, lá embaixo, né, os rios de terceira ordem mostrando aqui nessa figura, é aonde que tem estão mais próximos aí do exutório, né, ou da foz, né? E a nascente, como a gente sabe, é a montante, tá? Então, sempre que a gente for fazer qualquer estudo no rio, a gente tem que saber onde que está a montante e aonde que está a jusante, tá? Para qualquer tipo de atividade aí de engenharia. Então, gente, estou mostrando aqui para vocês o mapa do Tocantins, com todas as bacias hidrográficas aí do sistema hidrográfico do Rio Araguaia e o sistema hidrográfico do Rio Tocantins. Tem várias bacias, várias subbacias hidrográficas aí. Depois vocês podem ver a nomenclatura com a legenda, que mostra aí a cor, né, com a ordem e o nome aí das bacias, tá? Então, esse aqui é um outro mapa do Tocantins. A gente está vendo aí que tem uma expressividade significativa nessas bacias, né? A gente vê ali visivelmente o lago na capital, né? No meio aí do estado, e várias bacias e subbacias aí, conforme a gente foi estudando aí. Só para a gente ter uma ideia dessa capacidade, eu vou mostrar os dados de disponibilidade hídrica aqui. Olha só, no sistema hidrográfico do Tocantins, tem 14 bacias hidrográficas, tá? Então, as subbacias aí, ó, Rio Santa Teresa, Paranã, Palma, Miguel Alves, né? Vocês viram que lembram os nomes, né, dos comitês de bacia, que são os nomes das bacias hidrográficas, tá? Santo Antônio. Então, temos aí 14 bacias, né? Então, as subbacias estão decorrentes a esses nomes aí. Já no sistema hidrográfico do Rio Araguaia, temos 16 bacias, ele ocupa o território maior, tá? 38% do território.
e o Tocantins 21, né? Então, temos aí as bacias hidrográficas aí do Rio Araguaia, subbacias, né? Riozinho, Javaés, Formoso, Pium, né? Rio do Coco, Lajeado, Rio do Bananal, Genipapo, né? Lontra, Ribeirão Corda. Então, são todos aí bem importantes aí no Tocantins, tá? Então, gente, com essa expressividade da disponibilidade hídrica do Tocantins, mesmo assim, ainda existem, né, conflitos com esses usos das bacias. Citei aqui alguns exemplos para vocês verem aí esses rios aí, essas bacias que têm bastante conflito, né? Região ali de Javaés, que é onde está localizada a Ilha do Bananal, o Cantão. Então, tem áreas de preservação ambiental e também tem áreas de uso e também tem diversas atividades econômicas e agroeconômicas ali. Então, existem, sim, conflitos. E, além de tudo, né, conflitos em relação às vazões, porque a gente já sabe que o Tocantins tem duas sazonalidades, a de estiagem, né, que os rios secam, vou mostrar o nome mais à frente, e a de e a perene, né? E a perene, que é a sazonalidade que não seca o rio, né? Que ele fica a vida toda perene na sazonalidade chuvosa, tá? E temos aí uma região bem seca, que é o sudeste do Tocantins, a região ali de Arraias, de Paranã. Inclusive, os poços subterrâneos de lá são bem profundos para captar água, tá, gente? Então, chegando aí cerca de 200 metros aí, tá? Sendo que em outros lugares, a 10, a 15, a 30 metros já se consegue captar água, né? Conceição do Tocantins também. Obrigada e vamos continuar a aula no próximo slide.